Suérios Grau. Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 1985. É requerente o Procurador-Geral da República e requerido o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Senhora Presidente, a ação direta em que é pleiteada pelo Procurador-Geral da República a declaração de inconstitucionalidade do trecho final do parágrafo 1º do artigo 7º do Regimento Interno do TJ do Estado de Pernambuco, alterado por uma determinada resolução. Diz o preceito. Artigo 7º. O Conselho da Magistratura, integrado pelo presidente do Tribunal de Justiça, vice-presidente, corregedor e 4 desembargadores. Parágrafo 1º. Os 4 vogais do Conselho serão eleitos na forma do regimento interno para um mandato de 2 anos, admitida a recondução da metade desse por mais um período. O trecho impugnado é esse. Admitida a recondução da metade por mais um período. O requerente ajuiza a ação em vista de uma representação do vice-presidente, sustentando que o preceito regimental que disciplina a possibilidade de recondução da metade dos membros do Conselho tratou de matéria reservada à lei complementar, consoante disposto no artigo 93, caput da Constituição. Afirma que a jurisprudência consolidada desse tribunal, no sentido de que a Lei Complementar 35 foi recebida e desrecepcionada pela Constituição, sustenta que o preceito colide com o texto do artigo 3º da LOMAN, que prevê a composição do Conselho Nacional de Magistratura e o mandato de 2 anos. Alega a configuração do vício de inconstitucionalidade formal do trecho, reclama a medida liminar. A pretensão cautelar foi deferida em abril de 99. Nas informações apresentadas pelo presidente do tribunal, sustentou-se que o Conselho não constitui órgão diretivo, mas tão somente órgão cuja função é disciplinar. Por isso, aos membros do Conselho seria possível a recondução, pois já que eles não são titulares de cargo de direção. O advogado-geral da União manifestou-se arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e o não cabimento da ação. Rejeitadas as preliminares, pediu a improcedência. O Procurador-Geral da República opinou pela declaração de inconstitucionalidade do trecho impugnado. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Inicialmente, ressalto que a matéria de fundo foi amplamente discutida no julgamento da medida liminar. O requerente postula a declaração de inconstitucionalidade de preceito que viabiliza, no âmbito do Tribunal de Justiça, a recondução dos membros do Conselho da Magistratura. Suscita conflito entre o texto normativo do regimento interno e o artigo 93 da Constituição. Essa Corte, em pronunciamentos reiterados, já assentou que, até o advento da lei complementar prevista no artigo 93 da Constituição, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da lei Lei Complementar 35/79, recebida pela Constituição. Estou citando aqui inúmeros precedentes. O artigo 102 da Lei da Magistratura dispõe a respeito da duração dos mandatos dos cargos de direção dos tribunais, tal como o artigo 104 disciplina a existência de um Conselho da Magistratura. No julgamento do pedido cautelar, o ministro Jubim acentuou que a LOMAN, para os cargos de direção, fixa um mandato de 2 anos e proíbe reeleição. A questão é saber se os magistrados integrantes dos conselhos de magistratura estaduais exercem ou não cargos de direção. Essa Corte já examinou a questão da divergência entre o regimento interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o artigo 93 da Constituição do Brasil, a de 1152, relator, o ministro Celso Mello, que conclui no sentido
de que os preceitos regimentais, ao insinuarem-se em área pertencente à organização e funcionamento do Poder Judiciário, instauraram uma situação de colidência direta e imediata com o conteúdo da norma constitucional em caso. Em causa, a eleição dos componentes do Conselho da Magistratura e seus respectivos mandados é matéria que exige lei complementar. No julgamento da DI 841, o relator, o ministro Carlos Veloso, consignou-se que o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, que disciplina a eleição de cargos e fixa período de 2 anos, foi recebido pela Constituição de 88. A matéria é, portanto, própria ao Estatuto da Magistratura. No julgamento da medida liminar, o relator também observou que a LOMAN atribui ao Conselho Estadual a função disciplinar e que há outros órgãos com funções administrativas. Como observado anteriormente, a LOMAN dispõe, a propósito do Conselho da Magistratura, de um conselho com função disciplinar. Todavia, encontra-se no artigo 21, inciso 3º, a possibilidade da criação de outros órgãos administrativos pelo regimento interno dos tribunais. O fato, não obstante, é que o regimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco não criou órgão administrativo como tal. No julgamento do pedido cautelar, mais uma vez, ficou ressaltado que a esse Conselho foram atribuídas funções administrativas. Assim, foram reunidas no mesmo órgão colegiado competências de natureza distintas, funções disciplinares, consultivas e administrativas. Daí porque se amolda o caso a regra contemplada no artigo 102 da LOMAN, que cuida dos mandatos dos membros dos órgãos colegiados de direção, proibindo a recondução. Julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional o trecho admitida a recondução da metade destes por mais um período, incerto no parágrafo 1º do artigo 7º do Regimento Interno do Estado de Pernambuco. É o voto. O eminente relator dá pela procedência da ação. Há divergências? Pois não. Presidente, eu reafirmo meu voto proferido na medida cautelar pela constitucionalidade do dispositivo. Constitucionalidade. Acho que é o que resulta da combinação. Do 102 e 104. Eu não vejo nas regras antecipadamente postas ao Estatuto da Magistratura, no artigo 93, nada que diga respeito ao tema. E se formos cotejar o regimento com a LOMAN em vigor, recebida como Estatuto da Magistratura, segundo a jurisprudência do Tribunal, mais se reforça a minha convicção. Haverá nos tribunais de justiça, diz o artigo 104, um conselho de magistratura com função disciplinar, do qual serão membros natos o presidente, o vice-presidente e o corregedor, não devendo, tanto quanto possível, seus demais integrantes serem escolhidos dentre os outros órgãos do respectivo órgão especial, onde houver. A composição, a competência e o funcionamento desse conselho, que terá como órgão superior o Tribunal Pleno ou órgão especial, serão estabelecidos no regimento interno. Eu creio que integrar essa condição de vogal de um conselho como função diretiva do tribunal é levar, além da marca, a centralização que temos imposto na matéria. Por isso, peço vênia ao eminente relator para reafirmar o voto proferido na cautelar. Seria interessante companhia do até ministro sabermos, Otávio eu Galante, pedi ao secretário... para julgar não improcedente que eu- essa. Não que eu não tenha convencimento formado sobre a matéria, que tenho, mas seria interessante sabermos como votamos aí na preliminar, né? O ministro... E as notas, ficamos vencidos, eu e o ministro Galotti. Ministro Galotti. Galotti e... Eu não sei se quem eu mais? estava presente. Só os dois? Mas eles me permitir, apenas para... Eu não vou dizer que aclarar, Estava mas presente também, não? 198. lembrar, Estava presente, é. o fundamento foi que essa matéria, essa questão, é matéria reservada à lei complementar, Tá bom, assim. nos termos do artigo 93 da Celso votou pela Constituição. procedência. Presidente,
Pois Se não, eu ministro puder Marco Aurélio. adiantar o ponto de vista, como fez o ministro Sepúlveda Pertence, eu o farei assentando primeiro que não estive presente quando da apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora. E, em segundo lugar, que a própria LOMAN revela que a disciplina desse Conselho Local da Magistratura cumpre ao próprio tribunal, mediante o regimento interno. E a Constituição sequer cogita Estabelece a LOMAN, que o tribunal disse recepcionada, até que venha a balha nova, né, lei da magistratura, né, e estabelece uma distinção, considerados os cargos de administração, que estão tratados no 102, e aí sim é proibida a reeleição, né, e a composição do próprio Conselho. Se entendermos que os integrantes do Conselho exercem cargo administrativo, nós teríamos que, inclusive, considerar o período do mandato para efeito de saber se estariam ou não alcançados pelos 4 anos que inviabilizam E o veja, acesso Vossa à Excelência, presidência. Veja, Vossa Excelência, contradizendo o que disse Roman, que os vogais, quando possível, não deverão ser escolhidos entre os membros do órgão especial, que ao tempo eram os mais antigos, Era o mais antigo. a mostrar bem que não pretendeu incluir estes Tomar vogais o critério de do escolha Conselho para os entre os cargos órgãos de administração, diretivos, porque os que é a órgãos antiguidade. diretivos hão de ser escolhidos entre os mais antigos. Por isso eu acompanho o ministro Sepúlveda Na Pertence, julgando improcedência. improcedente o pedido formulado. Ministro Joaquim Barbosa, como vota Vossa Excelência? Acompanhe o relator. Com o relator? Eu que me perdoe, senhor Pois não. presidente, eu só gostaria de esclarecer, nós não estamos julgando a legalidade Não, nós estamos Mas- julgando a constitucionalidade. porque se formos... Mas remete saber se Se trata ou formos não de cingir matéria para ser disciplinada a lei Constituição, orgânica, remete à lei O que a orgânica. Constituição diz é que haverá um estatuto da magistratura de iniciativa, por lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal, obedecidos os seguintes regras. Nas regras predispostas a esse futuro estatuto da magistratura, aí é que Vossa Excelência não encontrará nada que diga respeito ao Conselho da Magistratura, muito menos a sua composição, a vedação de recondução, etc. E eu apenas usei a LOMAN para mostrar que, se entendemos que a LOMAN está recebida, perdoe-me, me traí a mim mesmo, Não há óbice constitucional. então não pode haver esta qualificação dos vogais como órgãos diretivos, porque os órgãos diretivos são escolhidos entre os membros mais antigos na sua quantidade, enquanto a LOMAN declara que não devem ser escolhidos, quando possível, membros do órgão especial. Vossa Excelência me permitir, eu acho que só reforça o meu voto, eu vou mantê-lo. Ministro Carlos Brito, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu também estou convencido de que a questão formal está superada, com a observação do ministro Marco Aurélio, de que a própria LOMAN é que faz expressa remissão ao regimento interno para a composição desse Conselho da Magistratura. E a questão material está no artigo 102 da LOMAN, e aqui a proibição tão somente existe para a composição do próprio tribunal, a proibição de reeleição. Então, acho que essa proibição deve ser interpretada restritivamente e não ampliativamente. Então, no âmbito da própria eficácia, no âmbito pessoal de eficácia do artigo 102 é que devemos interpretar essa restrição, não ampliando, portanto. Eu acompanho a dissidência iniciada pelo ministro Sepúlveda Pertence. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu vou pedir ver, eu vou ficar com a jurisprudência, com os precedentes. Eu acompanho o relator com data vênia. Ministro Gilmar. Também, com o relator. Ministro Marco Aurélio já votou. Ministro Carlos Veloso. Senhor presidente, certo é que, no que toca a este Conselho, não há uma disposição expressa da LOMAN, da Constituição ou da LOMAN, no sentido de pedir a recondução ou a reeleição.
Certo é, entretanto, também que a tônica, tanto da Constituição quanto da lei do Estatuto da Magistratura, é no sentido de impedir recondução, impedir exatamente recondução ou reeleição para os cargos de direção, seja do tribunal ou de órgãos do próprio tribunal. Então, e é salutar, isto é salutar, de modo que eu peço licença aos eminentes colegas que divergiram para acompanhar o eminente ministro relator. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de medida cautelar, acompanhando nesse ponto o voto do eminente relator, então, ministro Nelson Jobim, procedeu a uma indagação considerada a norma inscrita no artigo 104 da LOMAN. E formulou-se o tribunal a si próprio essa indagação. É esse conselho um órgão de direção do tribunal estadual? Porque, para responder-se a tal indagação, é preciso buscar-se a resposta em torno das funções que esse conselho desempenha na medida das atribuições que lhe foram cometidas pelo regimento interno. Concluiu-se que não é um órgão de execução, mais do que isto. O conselho em questão é um órgão ativo de direção do tribunal, de tal modo que os cargos de todos os seus membros, inclusive dos 4 vogais, são cargos de direção, o que legitima a invocação da norma proibitiva da reeleição, constante do artigo 102 da LOMAN. E, por esse motivo, entendo, senhora presidente, pertinente a invocação dos precedentes a que aludiu em seu douto voto o eminente ministro relator, para, ao assim fazer, reconhecer que houve, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, usurpação em sede regimental de matéria que está submetida, de modo expresso, ao domínio normativo da lei complementar. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho o douto voto do eminente ministro relator. Também eu acompanho o eminente relator com a vênia dos colegas que votam na divergência e verifico que temos, com meu voto, 7 votos pela procedência da ação. Teremos que suspender o julgamento. Não trouxe o quórum 6. São suficientes 6. 8 é para o quórum de mínimo. funcionamento. Então, já completado e superado esse quórum de votação, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a ação direta, vencidos, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Carlos Brito. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência continua com a palavra, agora para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2.948 do Mato Grosso, requerente ao Procurador-Geral da República e requerido o Governador do Estado e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Senhora presidente, o Perdão, procurador-geral... não é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Perdão? Perdão? O Estado, eu havia me equivocado, não é Mato Grosso do Sul, é o Estado de Mato Grosso. Mato Grosso. O Procurador-Geral da República propõe ação direta em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 7.156, de 99. Teor: somente serão permitidas a instalação e operação em salas próprias de máquinas eletrônicas programadas, única e exclusivamente para a exploração do jogo de bingo, nos termos do parágrafo anterior. O requerente sustenta que o preceito, ao dispor sobre a exploração do jogo de bingo no Estado de Mato Grosso, estaria em confronto direto com o inciso 20 do artigo 22 da Constituição do Brasil, que dispõe
sob competência legislativa federal, afirma que o legislador estadual instituiu nova modalidade de bingo, bingo eletrônico, que essa categoria é abrangida pelo conceito de sorteios. A lei impugnada avança sob competência constitucional a reservada à União. A Assembleia Legislativa defende a constitucionalidade do preceito, sob o argumento de que o jogo de bingo não se enquadra como sorteio ou sistema de consórcio, mas sim como modalidade de desporto de rendimento. Modalidade de quê? Desporto de rendimento. Desporto de rendimento. É igual, Lomã. É um desporto de rendimento. Daí porque aos Estados-membros caberia estabelecer normas a propósito, visto que legislar sobre desporto é matéria de competência concorrente. O governador ficou silente ao ser, não prestou informações. A Advocacia da União sustenta que o bingo não apenas é sorteio, como também é matéria de competência da União. O Procurador-Geral sustenta que o jogo de bingo é modalidade de loteria e o preceito padece de inconstitucionalidade formal. Eu vou resumir, porque é uma matéria desenvolve algumas considerações sobre a evolução da legislação, a Lei Zico, a Lei Pelé. O parecer do Ministério Público insiste na proibição das atividades relacionadas ao jogo de bingo, constante de uma lei da Lei 9981, de 2000, e para corroborar o entendimento de que o vocábulo sorteios, contido no texto normativo, engloba a atividade de bingo, ele sustenta que a expressão é adequada a abranger qualquer tipo de jogo, cujo resultado depende do acaso. É o relatório. E o voto? Senhora presidente, trata-se de lei estadual. A Constituição do Brasil determina expressamente que compete à União legislar sobre o sistema de consórcios e sorteios. Nós já examinamos essa matéria. A lei impugnada é de setembro de 99, época em que vigia a chamada Lei Pelé, que, a exemplo da chamada Lei Zico, autorizava a prática de jogo de bingo, desde que seu objetivo fosse angariar fundos para fomentar o desporto, efetivamente. A tese de que se trataria de desporto de rendimento, efetivamente não prospera. A Constituição do Brasil menciona sorteio e, ao fazê-lo, está a aludir ao conceito de loteria. Eu quero lembrar aqui o voto do ministro Carlos Veloso, exatamente nesse sentido, na ADI 2847. Além do mais, nessa ADI 2847, nós entendemos emenda constitucional, loterias, leis tais e quais do Distrito Federal, a legislação sobre loterias de competência da União. Além disso, há um outro argumento, que é o argumento da lei penal, é a matéria penal que é excepcionada, excepcionalmente por uma lei, quando permite, e essa exceção somente poderia ser possível quando veiculada por lei federal. Eu estou em face disso, julgando procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.156 do Estado do Mato Grosso, por afronta aos incisos 1 e 20 também, do artigo 22 da Constituição. O eminente relator dá pela procedência do pedido. Há divergências? Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a Continuo palavra. convencido de que compete também aos estados legislar sobre a matéria. E reitero que tive a oportunidade de veicular quando votei na DIN 2847 do Distrito Federal, relatada pelo ministro Carlos Veloso, e farei juntar a justificativa apresentada. Senhor presidente, também Ministro Celso. acompanho, peço vênia para acompanhar o douto voto do eminente ministro relator e farei constar do meu voto as razões que se pendi quando do julgamento da DIN 2847, de que foi relator o eminente ministro, originário eminente ministro, acho que Carlos Veloso, não é? Carlos Veloso, sim. Ministro, o ministro Marco Aurélio tinha pedido vista, não é?
Fui eu que pedi Aí eu vista. trouxe um voto, Sim, aí claro. fiquei isolado. Eu também Caso pedi Brito. vista. Nessa mesma DIN 2847, eu também farei juntar os fundamentos Vossa Excelência, da minha adesão ao voto voto do do eminente relator. relator Eros Grau. pois não. Eu só gostaria também de ressaltar, acho que na época, na assentada do caso do Distrito Federal, pelo menos acho que o ministro Pertence e eu fizemos uma ressalva quanto ao fundamento do direito penal. Sim, Porque não Acho pareceu que eu fiz também. É. esse fundamento. também eu me parece que nada tem a ver com ver com a matéria penal da exatamente, eu procuração, também que fiz foi essa o ressalva. argumento final do ministro Eros, mas com essa ressalva eu acompanho o eminente relator. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei Estadual 7.156/99 do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do relator. Votou vencido o ministro Marco Aurélio, que dava pela improcedência da ação. Eminente ministro, apenas Pois eu não? pediria à Antes. taquigrafia que quando dissesse o seguinte, que eu me reporto ao voto que proferi na ADI 2847. Para acompanhar o eminente ministro relator. Só para documentar. Ministro Eros, Vossa Excelência continua com a palavra. Chamo a ação direta de inconstitucionalidade 1007 de Pernambuco, é requerente à Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, e requerido o governador e a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Senhora presidente, o texto impugnado da lei impugnada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino diz o seguinte, artigo 1º, a mensalidade escolar no Estado de Pernambuco vencer-se-á no último dia do mês em que ocorrer a prestação dos respectivos serviços educacionais, ocorrendo a partir daí os acréscimos previstos no contrato. A requerente sustenta inicialmente que a vigência dessa lei estava prevista para o dia 8 de dezembro, quando as instituições escolares já haviam realizado o planejamento econômico no ano de 94, relativo ao ano de 94, nos termos de uma lei anterior. Afirma que a estipulação da data de vencimento das mensalidades implicaria prejuízos, podendo levar, inclusive, à impossibilidade da prestação desse serviço pelas entidades educacionais no ano de 94. Destaque que os artigos 206, incisos 3 e 209, consagram a liberdade de iniciativa e coexistência de instituições de ensino público e privadas. Afirma que os contratos celebrados entre os particulares interessados, escolas e alunos, são bilaterais e onerosos, sujeitos aos princípios da autonomia da vontade, consensualidade e obrigatoriedade das convenções entre as partes. Partindo da assertiva de que a atividade educacional não é privativa do Estado e de que o vencimento das mensalidades consubstancia cláusula incerta nos contratos, a severa absoluta incompetência do Estado de Pernambuco para legislar sobre a matéria. Competência caberia exclusivamente à União. Alega que, por se tratar de matéria de direito civil, a lei pernambucana violou o artigo 22, caput, inciso 1º da Constituição, afrontando ainda o artigo 25, e o inciso 1º e o artigo 209. Reclama medida liminar. A pretensão cautelar foi deferida em fevereiro de 94. A Assembleia Legislativa Pernambucana prestou informações sustentando que a Constituição confere aos Estados-membros a competência para legislar no tocante a ensino e educação, assevera que a lei propõe-se tão somente a evitar privilégio das escolas de receber antecipadamente pelos serviços prestados. O governador frisou que, dada a inexistência de lei federal que disponha sobre a oportunidade de pagamento das mensalidades, o Estado de Pernambuco exerceu competência legislativa plena. Sendo assim, não haveria inconstitucionalidade por via de incompetência. O advogado-geral da União pugnou pela improcedência do pedido. O Procurador-Geral da República opinou pela declaração da inconstitucionalidade da lei pernambucana. Salientou que, ao contrário do afirmado,
os preceitos não cuidam de ensino ou educação, cogitam de obrigações e contratos. Daí a inconstitucionalidade. É o relatório. O voto. A Confederação Nacional alega que a lei estadual fixa o último dia de cada mês como data de pagamento de mensalidade, sendo inconstitucional por isso, por ter usurpado competência da União. Foi definido o pedido liminar e suspensa a eficácia da lei pernambucana, até a decisão final da ação. Como ressaltado no acordo da medida liminar, a lei utilizada tratou de matéria cuja competência foi constitucionalmente atribuída à União, nos termos dispostos no artigo 22, inciso 1º. Estou transcrevendo aqui uma parte do voto do ministro Francisco Rezec, relator à época. Observo inicialmente que a alegação da Assembleia Legislativa de que o objeto da lei seria o ensino ou mesmo a educação não merece prosperar. Não há no texto legislação sobre educação e ensino. Os preceitos tratam tão somente da estipulação da data de vencimento das mensalidades escolares, matéria de direito contratual. A Constituição do Brasil, de fato, conferiu aos entes federativos competência concorrente para legislar sobre educação e ensino. No entanto, eu repito, a lei de que se trata não dispõe a respeito do tema. Cabe à União, por outro lado, privativamente legislar sobre direito civil, quer dizer, sobre contratos, de modo que não cabe ao legislador estadual disciplinar a matéria. Como já tive a oportunidade de afirmar, serviços de educação, sejam ou não prestados pelo Estado ou por particulares, eles configuram serviço público não privativo, que podem ser prestados independentemente de concessão ou permissão. São, porém, sem sombra de dúvida, serviço público. Esse ponto, à primeira vista, levaria à conclusão de que o Estado-membro teria competência concorrente para legislar sobre a matéria. Ocorre, todavia, que, no caso, se trata de ordenação de relações contratuais, tema de direito civil. A União cabe legislar. Além do acordo lavrado, quando concedida a pretensão cautelar, outros julgados afirmam não caber aos Estados desta Corte, não caber aos Estados-membros legislar sobre relações contratuais. Estou citando precedentes e concluo dizendo que, de mais a mais, devo destacar que, nos termos do artigo 209 da Constituição, o ensino é livre da iniciativa privada, isso significando que o setor privado pode prestar esse serviço independente da obtenção de concessão ou permissão. Não obstante, incumbe às entidades educacionais particulares, na prestação do serviço público, rigorosamente acatar as normas gerais de educação nacional, sem que isso as impeça de pactuar com os interessados na prestação do seu serviço, desde que obedecidas essas normas, as condições e o preço dessa mesma prestação. Por fim, a relação contratual de que se cuida não é travada entre prestador de serviço e mero consumidor, porém entre aquele e o usuário do serviço público, isto é, um cidadão. Daí porque não há pura e simplesmente uma relação de consumo na hipótese, o que ensejaria a aplicação do artigo 24, inciso 5. Em face disso, eu estou julgando procedente o pedido para julgar inconstitucional a lei estadual. O eminente relator dá pela procedência da ação. Há divergências? Eu tenho. Ministro Carlos Brito. Ministro Joaquim, Vossa Excelência primeiro. Eu peço vênia ao eminente relator, mas porque eu entendo que, pelo fato de a Constituição abrir a possibilidade da exploração da educação pela iniciativa privada, isso não significa que a educação, ipso fato, se transforme em uma commodity e que seja objeto de um contrato típico de direito civil. Continua sendo um serviço público e a respeito do qual o Estado também pode legislar dentro da sua esfera e, por isso, eu não vejo inconstitucionalidade da lei. Peço vênia, mas vou divergir. Ministro Carlos Brito. Eu também peço vênia, eminente relator, para ponderar que, primeiro, eu não tenho nem educação nem saúde como serviço público. Não é, entretanto, o momento para apresentar o fundamento desta minha discordância, a categorização de tais atividades como serviço público.
De fora parte essa divergência, eu entendo que o inciso 8º do artigo 24 da Constituição habilita, sim, os estados, o Distrito Federal, a legislar concorrentemente. Confirmar. 24... Nono. Seria quanto ao consumidor? Eu quero Nono, dizer, educação. 24.5, produção e consumo. Educação, cultura, Responsabilidade 7, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, entre outros. Nono, Direitos. educação, cultura. E número 9, educação, Isso. cultura, ensino e desporto, ou desporto, como outros pronunciam. E logo nesse tema de produção e consumo, e mais em matéria de responsabilidade por dano ao consumidor, fica limitada a competência da União ao estabelecimento de normas gerais, parágrafo 1º do artigo 24, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal laborar no campo da normatividade suplementar. Também lembro que a proteção do consumidor figura como direito individual e como princípio da ordem econômica. E é uma proteção que cabe indistintamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município. A regra impugnada, que faz, se não, proteger o consumidor, dizendo a mensalidade escolar no Estado de Pernambuco vencer-se-á no último dia do mês em que ocorrer a prestação dos respectivos serviços educacionais, ocorrendo a partir daí os acréscimos previstos em contrato. Eu não entendo que nessa matéria o Estado esteja a invadir competência da União para legislar sobre direito civil, sobre direito comercial. Em matéria de educação e cultura, né, cujo acesso se afigura a Constituição desde o artigo 6º, educação, cultura não, é um como, direito como fundamental. direito social. Não é objeto de consumo, é um direito fundamental. É um É direito uma prestação fundamental, estatal. Então, eu peço vênia para discordar e entender que o Estado não desbordou do campo de sua legítima Ministro Carlos Brito, me permite. competência legislativa. Me Data per- vênia. Palavra com o relator. Presidente. Eu quero, se Vossa Excelência me permitir, com relação ao voto do ministro Joaquim Barbosa, eu não há absolutamente nenhuma divergência em relação à minha posição. Eu entendo que, se a Constituição disse que a educação e a saúde são livres, é exatamente porque elas são livres e porque independem de concessão ou permissão, sendo serviço público. Mas isso é um ponto que eu não quero discutir. O que eu gostaria de tocar em relação ao voto do ministro Carlos Brito é que o ministro Carlos Brito está substituindo, me permita essa observação, o Estado pelo mercado. O cidadão nesse país é cidadão na medida em que ele tem direito à educação e à saúde, que são serviço público. Aliás, essa é a opinião do Celso Antônio Bandeira de Mello, na última edição do livro, e que eu mudei para reconhecer isso há alguns poucos anos. Quem trava relação no campo da atividade econômica é o consumidor. Mas aquele que é beneficiário de serviço público é um cidadão. Ele usufrui do serviço público porque é cidadão, não porque ele seja um sujeito econômico. Se nós examinarmos o processo de legitimação do modo de produção social capitalista, nós verificaremos que aquela velha regra de ouro, acumular e acumular, é modernizada, e agora é acumular e acumular, e consumir e consumir. E vem o Estado, e no sentido de organizar as relações de mercado, legitimando-as, institui isso que se passou a chamar de direito do consumidor, ou direitos do consumidor, mas que não são absolutamente inovadores em relação aos direitos do cidadão. Os direitos do cidadão de obter o mínimo de serviços públicos indispensáveis à sua realização como cidadão existiam previamente à instituição dos chamados direitos do consumidor. Eu quero insistir nesse ponto porque isso me parece que, desde a perspectiva conceitual, é muito importante e tem que ser reconhecido por essa Corte. Eu não posso reduzir o cidadão a um agente econômico.
que tem direitos porque travou relações com um produtor de bens ou de serviços e que, na medida em que, atuando no mercado e tendo pago o custo, o preço desses bens e desses serviços, merece proteção jurídica. Não. A proteção jurídica que o usuário dos serviços públicos merece, do ordenamento jurídico, é anterior a essa sua colocação no mercado. Ele a obtém na medida em que ele participa como cidadão do Estado. Mas Vossa Excelência não entende que, neste caso, a relação cidadão-Estado suplantaria a relação consumidor Evidente que e entendo. fornecedor de evidente que entendo. serviços. Eu não posso ceder e trazer para o âmbito do mercado que se instala no patamar do Estado anterior. Apenas entendo... Nesse caso, Vossa Excelência estaria... Apenas entendo, ministro Barbosa, apenas entendo que, no caso, se trata nitidamente de matéria de direito civil. Se trata nitidamente de matéria de direito civil. Mas aí há uma incongruência, ministro. Na medida que Vossa Excelência considera que nós estamos diante de uma relação prestacional entre o cidadão e o Estado, ao mesmo tempo considerar essa relação como de direito civil, a meu ver, há uma... Não, mas a relação aí é a relação entre estabelecimento e o beneficiário da prestação de serviço. Não é a relação Pois entre é, mas cidadão o e meu Estado. ponto de vista, o meu ponto é esse, é que essa relação não é uma relação A minha de A discordância, complexidade é que todo o direito do consumidor gira em termos de contrato também. contrato. a minha divergência com o ministro E nós estamos aqui numa Eros é mais confluência. É direito profunda civil, ainda. é direito consumidor, para admitir ou não intervenção concorrente Concorrentes. da legislação estadual. Eu entendo que o cidadão, o consumidor e o usuário de serviço público, eles merecem proteção do Estado cumulativamente. Uma coisa não exclui outra. A ordem jurídica protege o cidadão, protege o consumidor, protege o usuário cumulativamente. Para mim, o cidadão é apenas aquele que controla criticamente o exercício do poder, acompanha criticamente o exercício do poder para formular uma denúncia, uma queixa, uma representação. Não, mas Simplesmente isso. O usuário é que eu tenho como um gênero, aliás, o consumidor eu tenho como um gênero de que o usuário é espécie. Ou seja, não são figuras antagônicas, o consumidor e o usuário. O consumidor muda de nome quando se torna usuário de serviço público. Ministro Carlos Mas Brito, o me regime do perdoe. serviço público não veio para postergar, para afastar o regime, com licença da má palavra, consumerista. Né? Uma coisa não briga com a outra. Prefiro ser explorado. Ministro Eu Carlos também não Brito, gosto dessa palavra Ministro aqui, Carlos Brito, deixa consumerista. Ministro Carlos Brito, me permita só o seguinte, aqui não há superposição. Não há superposição entre o usuário do serviço público e o consumidor. Quando perguntou a Blanqui qual era o estado dele, ele disse proletário. E o interrogador perguntou, disse ele, mas isso não é o estado. Ele falou, esse é o estado de 30 milhões de franceses. Nós temos, se não 30 milhões, um pouquinho mais ou um pouco menos aqui de cidadãos que não conseguem ser consumidores. Mas, E, em não última obstante, análise, olha, em última eles, análise, eles merecem a proteção do Estado enquanto cidadãos. é preciso que o Estado tome, sim, decisões de mercado, e não o mercado decisões do Estado, pelo Estado, a todo tempo. Não, eu estou propondo que o Estado saia em defesa do consumidor, principalmente do consumidor Da de educação. atividade educacional, que é um Concordo com direito, Vossa Excelência, embora é um entendendo direito que social, não há desde o relação. artigo 6º da Constituição, explicitamente. Divergência, então, Vossa Excelência que eu está entendo que é serviço sustentando público e que- Vossa Excelência entende que no não é. ponto o Estado legisla concorrentemente, Sim, entendo que sim. Excelência. com base em que inciso do artigo 24? Olha, 9. Vou dizer os incisos todos, do artigo 24 da Constituição. Consumerismo. Agora, só um detalhe, que não se faz em jogo a prestação em si dos serviços, mas sim uma relação obrigacional. Saber a partir de quando é possível a cobrança da mensalidade.
com os acessórios. E essa, de acordo com o relator, é Sim, matéria aí contratual. estaria muito mais na seara do direito civil. Eu estou dizendo, essa proteção aí, essa cláusula é enquanto mecanismo de proteção do consumidor, para que ele não pague por um serviço que ainda não recebeu. Olha, produção e consumo, inciso 5º. Vossa Excelência não acha Mas tem mais. que interfere com a questão o inciso 9º, que estabelece legislação concorrente entre Estado e União, no que toca educação e ensino. Será que mensalidade escolar não estaria implicada, relacionada com ensino, com educação? Sim. Então, tem-se, no caso, competência do Estado para legislar concorrentemente. Em matéria de consumo é o inciso 8º do artigo 24 no meio. Agora, esse inciso 8º, eu tenho dúvida pelo seguinte, é porque aqui, responsabilidade por dano ao consumidor. Quer dizer, no caso, não se trata de uma legislação que regule responsabilidade por dano ao consumidor. Está prevenindo. Eu penso que é o inciso 9º que interfere com a questão. Centralmente E veja, seria o inciso 9º. E interferindo o inciso 9º com a questão, nós temos, no caso, dois tipos de legislação. Primeiro, a legislação que Vossa Excelência chamou de complementar, que está perfeito, que é aquela posta no parágrafo 2º do artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Esta competência suplementar é uma competência não cumulativa, é dizer, ela preenche vazios. Mas a Constituição não ficou aí, somente aí. E aqui a grande contribuição da Lei Fundamental de Bonn. É pena que o eminente ministro Gilmar não esteja presente. Aqui, inexistindo norma federal, o Estado legisla sobre tudo. Agora, sobrevindo lei federal afasta lei estadual. Mas afasta em quê? Naquilo que o Estado legislou em termos de diretrizes, de normas gerais. Por quê? Porque a competência da União para legislar na legislação concorrente é puramente uma legislação de normas gerais. Diretrizes É o parágrafo e bases primeiro. da educação nacional, apenas Tanto isso. que, enquanto ocorrer essa situação de lacuna, há aquilo que Pontes chama de lacuna preenchível. Perfeito. E a lacuna preenchível ou é legitimamente pelo Estado-membro no desempenho de uma competência concorrente que resulta dessa situação constitucionalmente prevista de condomínio legislativo Agora, entre a União esta é e os uma Estados legislação membros. suplementar. Sim. A outra não, a outra é cumulativa, mas sobrevindo lei federal, ela é afastada, mas afastada naquilo que o Estado legislou sobre norma geral. No que diz respeito à norma específica, continua de pé, porque é da competência do Estado, neste ponto, legislar. E eu pergunto, será que isso seria norma geral, legislar, estabelecer o Estado, que a mensalidade escolar no Estado de Pernambuco vencer-se-á no último dia do mês em que ocorrer a prestação dos respectivos serviços educacionais, ocorrendo a partir daí os acréscimos previstos em contrato? Eu penso que isso é legislação específica. A toda evidência. Não é diretriz, não é norma geral. De maneira que eu penso, com a licença do meu eminente mestre Eros Grau, grande mestre de Direito Econômico, cuja fama já ultrapassou as fronteiras nacionais. Sua Excelência é professor visitante da Universidade de Paris. Mas eu peço licença para entender que, no caso, tem-se uma legislação constitucional por parte do Estado mesmo e protetiva dos estudantes, principalmente dos carentes. Por isso mesmo, senhor ministro Veloso, é que o tribunal, sendo relator o eminente ministro Maurício Correia,
reconheceu legitimidade ativa de Ao causa Ministério ao Público. Ministério Público para promover a ação civil pública em matéria de mensalidades escolares, entendendo que esse é um tema que se subsume, inclusive, ao conceito mais amplo de relações de consumo. E a tutela de direitos meta-individuais na área das relações de consumo torna-se bastante evidente numa situação como essa. Perfeito. E mais, e o direito, quer dizer, a proteção ao consumidor, também, quer dizer, encontra uma proclamação explícita e que tem por destinatárias todas as entidades estatais que compõem o Estado Federal, no próprio artigo 5º, inciso 32, É como direito fundamental. que é um direito fundamental da pessoa a receber essa proteção de qualquer ente estatal em Realmente, matéria o de inciso consumo. 5º fala em produção e consumo. Não, né? não, não, defesa do consumidor. Não, o O oitavo. 5º do 24. Ah, Não, não, ali é digo o consumo. quinto, mas o 5º, inciso 32. Produção e consumo. Não, É, o mas o artigo oitavo, 5º. Excelência. Não o artigo 8º, o artigo 5º. Produção e consumo. Sim, mas ali não é uma competência, ali não se estabelece competência. Não, o Estado, concorrente. lato sensu, promove a defesa do consumidor. consumidor. E esse é um meio instrumental de que se vale o Estado-membro É um para mecanismo de viabilizar, proteção. digamos, e conferir efetividade a essa prerrogativa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é possível abordar essa questão sobre essa dupla perspectiva. Não, é por isso mesmo que Uma das quais- uma vez Ministro disse Carlos aqui Veloso. que o direito do Ministro Carlos consumidor, Veloso, que o deixa eu- direito do consumidor atinge quase que as galas de um superdireito, no que um dos nossos eminentes colegas protestou. Mas é Carlos verdade, a Constituição empresta, e Ministro Vossa Carlos Excelência, Veloso. no seu Ministro livro, Carlos Veloso. a ordem econômica na Constituição, enfatiza essa questão. É um De dos fato, o princípios direito da ordem do econômica, consumidor a defesa é do um consumidor. direito, Inclusive quanto às instituições financeiras. Ministro Carlos é, Veloso. um direito, Ministro Carlos Veloso. superdireito. Ministro Carlos Veloso. Palavra com o relator. Deixa eu primeiro quero dizer o seguinte. Eu fui advogado e quando eu sabia que quando o juiz começava a elogiar a sustentação, era porque ia votar contra. De modo que eu estou revivendo essa experiência. Eu só gostaria de dizer o seguinte. Ficou muito claro no Esteja, meu Vossa voto. Excelência, aqui, certo de que eu estou sendo muito sincero Eu sei. quando proclamo o conceito que Vossa Excelência Eu já disse que Vossa Excelência é meu irmão mais velho, aqui nessa corte. Mas o que ocorre é o seguinte, eu quero insistir no seguinte ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma em sustentar que educação é serviço público, é dever do Estado, é um direito do cidadão. Mas eu tenho que ficar atento para o que diz a Constituição. Eu não posso fazer disso aqui o lugar de disposição das minhas ansiedades sociais. Eu devo fidelidade à Constituição. Então, o precedente eu acho que o precedente é muito grave, porque nós não podemos, por conta desse jargão da defesa do consumidor, que, repito, é um mero mecanismo de legitimação do modo de produção social, avançar sobre a área de Mas competência é por isso da que União. eu fiquei, eminente ministro. Por isso que eu queria só alertar para o precedente. É por muito isso sério que isso. É por isso que eu fiquei com o inciso 9º do artigo 24. Mas veja, Vossa Excelência, essa Educação corte- e ensino. Quer dizer, eu prefiro ficar... Eu quero insistir, se Vossa Excelência me... A mensalidade matéria... escolar... Excelência é uma área de interseção protetiva da Constituição. Mas nós temos que atentar muito para os precedentes, porque mais dia, menos dia, essa corte vai ter que se definir sobre isso. Para mim, apesar de todos os aspectos sociais que eu salientei, isto é direito das E obrigações. veja, Vossa Excelência, de acordo com a nossa jurisprudência... É colocar o direito privado acima do direito público. Não é, ministro Pertence, que se ressalte isso, Ela é a Constituição. que isso foi tomado eu tendo ficado vencido. Tratando-se de competência concorrente, dá-se pela prejudicialidade da ação. Excelência, com a particularidade. Não é verdade? Em matéria de Então, educação, a competência da União preciso se é preciso restringe a editar vencido. normas Eu gerais. acho que não dá, mas nós temos que lembrar que esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se reconhecermos que estamos no campo da legislação concorrente,
Então, perfeito, não, eu com a maior tranquilidade... Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, como cidadão... Admitiria a ação. Como cidadão, eu ficaria extremamente satisfeito se, como cidadão, como um homem do povo, eu ficaria extremamente satisfeito se essa lei for julgada... nós estamos julgando para os cidadãos. Se ela for julgada cidadãos. constitucional. Mas Veja, o meu Vossa dever de Excelência. magistrado é considerar esses pontos que eu já liei. Agora, isso não me deixará absolutamente, do ponto de vista de homem do povo, insatisfeito. Eu tenho apenas que ser extremamente fiel ao meu ofício. Claro. E é o que eu estou sendo. Excelência, o artigo 22, inciso 24 da Constituição diz que é competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Diretrizes e bases. No mais, a regra é da competência concorrente. Sobre educação? Sobre educação. Sim, perfeito, justamente porque não se trata está aqui de repetindo diretrizes e aqui bases. o que está posto no parágrafo 1º do artigo 24. Isso, perfeito. Perfeito. E depois a Legislação defesa do concorrente, consumidor... A legislação federal é de normas gerais. É também, pelo artigo 5º do artigo 170, um princípio da ordem econômica. Um princípio da ordem econômica. Isso empresta à matéria uma relevância ímpar. Ou seja, além de direito fundamental, Tabelamento, nós entendemos. é princípio de toda a ordem Reajuste de econômica. mensalidade, proibição de sanções. No caso, o que fez o Estado? Criou um mecanismo de proteção do consumidor para que ele não pagasse antecipadamente por esse serviço, que eu não tenho como público, de educação, de ensino. Eu acho louvável até, sob todos os aspectos, a lei agora o tribunal, impugnada. quando deu pela legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública no que toca a mensalidades escolares, entendeu que se trata de um interesse coletivo. É. Não, eu quero quer dizer, transcende a uma mera... Constatamos novos ares na Corte, Não né? é? É por isso Quanto à mesmo que autonomia a dos Constituição reserva isso Estados-membros, aí né? a normas de caráter Inclusive- geral para todo o país. Exatamente. Hein? Exatamente. Não pode reconduzir um membro do Mas Conselho sabe, da Magistratura. nos tribunais, Pelo jeitão. a recondução à reeleição Não. gera grupos. Vamos voltar, não. Isso não é bom para Eu não quero saber se Esse é caso bom. já está decidido. a distribuição da justiça. Eu sigo colhendo os votos. Ministro César Peluso, como vota, Senhor Vossa presidente, Excelência? eu vou pedir vênia, eu vou acompanhar o ministro relator. Meus fundamentos são breves. Eu acho que a gente tem que recuperar a coerência da Constituição. Quando a Constituição se reserva à União competência para legislar sobre direito civil e comercial, em particular, ele, evidentemente, reserva a competência para ditar normas de caráter geral e, sobretudo, no campo negocial. Nós temos aqui, diante da lei estadual, uma norma que, indiscutivelmente, tem caráter geral, claro, não tem nada de específico, ela é de caráter geral. Se aplica a todos quanto, no estado de Pernambuco, se encontra na situação descrita na primeira cláusula da norma. É formalmente geral. Segundo, excelência. não, formalmente Mas não. materialmente não é Não, geral. materialmente, Peculiaridade formalmente. pernambucana, meu. Sergipe não tem isso. Que a mesma norma se aplicaria a Sergipe. Não, Ou seja, há uma especificidade material aí. O Estado de Patente. Pernambuco Data verde. foi diligente. Bom, para mim, a mim me parece fora de toda... Eu não vou discutir, se você acha que é uma norma específica, eu respeito profissão de fé. Em segundo lugar, não há dúvida nenhuma que se trata de uma norma que se dirige com esse caráter geral a conteúdo de contrato. Diz bem aqui, correndo a partir daí os acréscimos previstos em contrato. Em outras palavras, trata-se de uma norma de caráter geral que disciplina conteúdo de contrato, que, por exclusão, pertence ao campo de direito civil. Essa aplicação de caráter geral é que permite que se verifique como se distribui a competência concorrente nestas matérias, quando a Constituição atribui à União
a competência para ditar normas de caráter geral sobre tais matérias quando elas sejam objeto de determinados contratos. Então, a União se reserva, isto é, a União é que vai ditar normas de caráter geral para todo o país, para que um contrato não tenha uma particularidade em um determinado estado, outra particularidade no outro estado, e em todos os estados estabelecer normas diferentes de contratos. Ou seja, o sistema de produção que vive em função de contrato vira uma perturbação, porque é difícil, saio do estado daqui, eu tenho que respeitar contrato lá de outro jeito, do outro estado passo lá, atravesso uma linha, o tipo de contrato é diferente, as normas sobre contrato são diferentes. Daí por quê, a respeito de todos esses itens de competência concorrente, reserva-se à União a competência para ditar normas de caráter geral. Aí se diz, bom, mas também se prevê que há falta de normas de caráter geral da União, que, no caso, não faltam, porque há tanto as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece quais as prestações que são nulas, portanto, não há omissão em relação à defesa do consumidor, porque a União já proveu a respeito, e tampouco quanto à educação, porque há normas, diretrizes e bases, e, portanto, as normas de caráter geral que deviam ser ditadas. Mas, enfim, na suposição de que há falta de normas de caráter geral, os estados possam legislar, é verdadeira, mas não é verdadeira em caráter absoluto. Por quê? Porque diz bem o parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre o assunto, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Peculiaridades do quê? Do estado. Que peculiaridade há no estado de Pernambuco que as mensalidades escolares têm que passar de um dia diferente dos outros? O que há de particular no Pernambuco para que... O que há de perder? Eu realmente não consigo enxergar o que há de particularidade em Pernambuco que o Estado... Olha, não há lacuna, mas supondo que houvesse lacuna normativa, que o Estado de Pernambuco tivesse que legislar isso é um mecanismo, Excelência, de proteção do consumidor para que ele não pague por um Mas serviço que ainda não a recebeu. proteção do consumidor já está assegurado por normas de caráter geral no Código de Defesa do Mas não Consumidor. tem essa norma específica. Mas não precisa de norma específica, porque as normas de caráter geral... Está lá normas de caráter geral. Olha, As normas de caráter específico, e esta aqui não é de caráter específico, mas eu vou admitir, por argumentar que Estado, seja, Excelência, não poder sair as no normas seu de caráter território em específico defesa do são consumidor. aquelas que devem atender a peculiaridades do Estado. Diz a Constituição. Qual é a peculiaridade regional do Estado de Pernambuco que dita esta norma especial? Pode ser que no estado de Pernambuco vingue uma prática de se cobrar isso até com antecipação tá bem, de um mês, ministro, e passa tá a ser uma bem. peculiaridade Se a do gente estado de pudesse Pernambuco. argumentar Sair em exatamente defesa do as consumidor. suposições É exatamente Entendi. isso que se quer coibir com essa norma. Entendeu? E se no Excelência. estado de Pernambuco houver essa Não, prática vamos lesiva do mais imaginar consumidor, o seguinte, vamos aí imaginar passa a o ser uma seguinte, peculiaridade do estado. Vamos imaginar Os mais o estabelecimentos seguinte, educacionais os estados- privados cobram mensalidade por antecipação. Isso pode ser uma peculiaridade do estado. Eu não Não, estado de não, Pernambuco, advogado. ministro Peluso. Não, mas eu vou continuar com meu Só voto. para lhe dar mais... Segundo a lei, no estado de Pernambuco, não poderia cobrar depois também, né? Não. Não, porque se está determinando a data em que vem, Não, aí é outra coisa. se quiser... Não, como outra coisa? Se nós formos atribuir esta força normativa à lei estadual, Vencer-se-á no último dia do sempre no mês. último dia Eu do só mês. Ele pergunto poderá o seguinte, vencer... eu só pergunto o seguinte, se a Corte estaria disposta a aceitar como constitucional, com base nesses argumentos que estão sendo esgrimidos aqui, uma norma estadual que não dissesse respeito à mensalidade escolar, mas dissesse respeito a qualquer contrato sobre produção, que é objeto do item 5º, produção e consumo. Imagine-se uma norma do Estado de Pernambuco que diga que os contratos, qualquer contrato sobre produção de qualquer bem, todas as prestações se vencem no último dia do mês. Aí, Isto é, Excelência, os aí particulares que... essa norma padeceria do defeito da inespecificidade material. Deixaria de ser materialmente específica. Por quê? Porque passaria a ser da mais ampla generalidade. Ué, mas é o caso? Não, aqui não. É o que É para um setor na produção de em atividade. Pernambuco. É para um setor Produ- de não, atividade. produ- É aqui isso está que minha confere produção, ué. especificidade Produção. material ao comum. Produção.
Produção. Você está confundindo o objeto da norma de caráter geral com o caráter geral da norma. Não. Uma norma sobre produção pode ter caráter geral e uma norma sobre mensalidade O escolar tem comando é caráter geral, Não mas é ela o se fato de ser especifica pela escolar sua que dá matéria. particularidade à norma. É o âmbito de abrangência da norma. É uma norma que se aplica a todas as pessoas que se encontram na mesma situação descrita pela norma. Por isso ela é o caráter geral. Está no Estado de Pernambuco, se aplica a todo mundo. Vossa Excelência começou com... Ministro, esta classificação que Vossa Excelência dá, que é auseniana, perfeita, mas não é a isso é isso que a Constituição se refere, não. Não é, não. Norma geral... Bom, toda lei deve ter caráter geral. Perfeito. Não é verdade? Toda. Contrato não é Agora, norma de então, caráter geral. por isso é que a Sentido grande material. dificuldade é Vossa Excelência conceituar o que seja norma geral. Isso. É que se toda lei, não é o conceito material de lei, norma geral, É. não é verdade? Começa assim. A norma... Começa assim. A lei em sentido o material é conceito. genérica, Agora, pessoal veja, e abstrato. Veja, a norma geral que a Constituição deseja, que a Constituição fala, é muito mais do que a norma geral em que se constitui Sem dúvida. a lei comum no seu sentido material. Seria uma norma federativamente objeção de Vossa uniforme. Excelência. E Uma qual é a norma particularidade federativamente do Estado uniforme de seria uma Pernambuco norma para poder geral. editar uma norma específica? A Ministro. Constituição diz que ela pode editar para atender às suas peculiaridades. Qual é a peculiaridade? Ministro, eu No Estado de penso Pernambuco, que essa matéria se dota de o peculiaridade. povo Qual de é a Pernambuco, peculiaridade? por seus representantes, Excelência, uma lei só entendeu é editada que no Estado de pressuposto Pernambuco de uma o aluno não de tem uma- condições de de um pagar a dissenso mensalidade a não social. ser nessa data. De um modo geral. Por que isso não se ocorre nos outros Vamos, estados? eu não olhei, eu não examinei. A posição que você está levantando serve para qualquer Estado Ih, ministro, brasileiro. claro que serve. Pode servir, sim. E daí? Não. O argumento há prova particularidade demais. nenhuma, ministro, não há particularidade nenhuma. E daí? O problema de Não tem. nível econômico, de dificuldade econômica, não é, no Brasil, por enquanto, não é regionalizado. Pois é. de Um caráter estado da geral. É de federação caráter geral. percebeu isso que Vossa Excelência Esse afirma. ponto de estrangulamento. Que em exatamente relações- que Vossa Excelência diz que existe no Brasil inteiro. Então, urge que os demais estados tomem providências a respeito. Ministro Carlos Veloso, essa lei é de 1993. Ministro, Essa lei é de 1993. Eu fico a pensar... São 12 anos. Eu fico Isso a ficou pensar na 12 anos no diferença. tribunal, o tribunal não examinou isso, deu uma cautelar. Agora vai se levantar um precedente terrível, porque amanhã... a cautelar, quem foi o relator? Ministro Rezec. Ministro Rezec. Isso é de uma gravidade muito grande, é uma gravidade enorme, vai se levantar um precedente. Não, olha, fixa, fixa Sobre efeito. prestações esse argumento contratuais com caráter é geral. poderoso. É esse o Precedente problema. Mas terrível. fixa... Mas e o efeito? Uma ex nunc da limitação decisão? terrível Resolve à tudo. autonomia privada. Acabaram de fazer o Eu Código vou pedir Civil. vista. E a Gostaria de pedir regência vista. Vou pedir vista. específica no Ministro Código Veloso. Civil quanto ao Conferir tempo do efeito ex pagamento. nunc da decisão. Claro. E no Código de Defesa do Consumidor, esse problema de tutela do consumidor, inclusive do consumidor, posto no campo de educação, etc., está previsto em caráter geral. Quais são as cláusulas consideradas ofensivas aos direitos do consumidor? Está tudo previsto lá. Não tá O que, tudo que há de previsto. particular? Esse argumento Primeiro, que não há Vossa Excelência lacuna. colocou Mas se houvesse, qual é a parece particularidade do poderoso em Estado? termos de política judiciária. De modo que eu vou acompanhar Vossa Excelência. Cessa tudo Depois que de é 12 atividade anos suspensa, realmente decidiu o tribunal, no outro sentido, não fica bem. Em termos de segurança jurídica, não fica bem. Senhor Bem. presidente, eu, com o devido respeito, eu peço até escusa de ter me prolongado e tal, mas eu, com o devido respeito, eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Não por uma questão de cansaço de anos, mas estou convencido de que a tese é correta. Ministro Joaquim, Vossa Excelência persiste no pedido Eu de vista? persisto. Mas, inclusive porque eu acho que o fato dessa questão ter sido examinada em 1993, 94, é uma razão a mais para se refletir sobre ela. A essa época,
ainda eram muito tênues, muito embrionárias as reflexões sobre teoria dos direitos fundamentais à luz da Constituição de 88. E eu acho que é sob esse ângulo que essa questão tem que ser examinada. Eu acompanho a Eu indago aos divergência. colegas se Data mais vênia do alguém relator. quer adiantar voto, então proclamo a decisão. Ministro Celso. Senhor presidente, eu, na verdade, já havia elaborado algumas anotações aqui, no sentido de, com a devida vênia do eminente relator e daqueles que acompanham Sua Excelência, aderir ao voto que havia sido proferido pelos eminentes ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e Carlos Veloso. Reconheço que há uma situação de fato, e é uma situação de fato que é grave, que, afinal, desde meados da década de 90, quase 10 anos, está suspensa cautelarmente a eficácia desse diploma legislativo. Mas, se a análise da legitimidade constitucional desse diploma legislativo se efetuar à luz de determinadas prescrições da Constituição, eu peço vênia para, não obstante, e por reconhecer que há, no âmbito, lamentavelmente em todo o país, deficiências estruturais e agravadas por uma injusta realidade social, o que faz com que o Estado-membro, muitas vezes, tenha que agir como fez o Estado de Pernambuco, o que inibe, sob esse aspecto, a invocação da cláusula da peculiaridade que alude o artigo 24, parágrafo 4º, da Constituição Federal, mas eu entendo, senhora presidente, que, se é certo que a Constituição da República reconhece e proclama a liberdade de iniciativa em tema de ensino, não é menos exato que a exploração empresarial da atividade econômica está necessariamente vinculada à observância, dentre outros postulados, daquele que impõe a defesa do consumidor e que representa um dos fundamentos que informam o próprio desempenho da atividade econômica, consoante resulta o artigo 170, inciso 5º, desculpe-me, inciso 5º. Se analisada a lei estadual sob tal perspectiva, entendo que se impõe ao Estado-membro o dever institucional de velar pela integridade daqueles que, pretendendo exercer o direito de acesso ao ensino, expõem-se a restrições de fato resultantes precisamente dessa particular situação de exploração empresarial da atividade de ensino, que são capazes de lhes inibir a fruição de um direito fundamental. De outro lado, o diploma legislativo em questão, se analisado na perspectiva da situação de condomínio legislativo que existe constitucionalmente em tema de relações de consumo, e a questão pertinente às mensalidades escolares, já o disse esta Corte, ao reconhecer a legitimidade ativa ao Ministério Público em tema de ação civil pública, relativamente à questão das mensalidades escolares, há uma situação de condomínio legislativo em tema de relações de consumo, de educação e ensino. Portanto, analisado o diploma legislativo sobre essa perspectiva, entendo, senhor presidente, que a lei em questão representa, sim, um meio instrumental utilizado legitimamente pelo Estado-membro para viabilizar e para conferir efetividade ao direito de acesso à educação e ao sistema de ensino, notadamente no caso que alude o diploma em questão, em que há uma exploração empresarial de uma atividade econômica, mas que representa para o cidadão a instituição de um ônus financeiro que poderá, eventualmente, frustrar o exercício de tal liberdade.
não é? Uma vez que se cuida de um direito de prestação que a própria Carta impõe à generalidade das pessoas estatais. O objetivo da lei estadual não é suprimir obstáculo, mas evitar que uma situação de fato de natureza financeira frustre o exercício por parte do cidadão de acesso a essa liberdade fundamental. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu acompanho os outros votos dos eminentes ministros Joaquim Barbosa e Carlos Brito para julgar improcedente a apresentação direta. Indago aos colegas se mais alguém quer adiantar voto. O ministro Joaquim pediu vista. Pediu vista? Pediu vista. Aguardo prazer. Eu não sabia que ele tinha pedido vista. Sim, Não, senão não teria, eu me teria abstido. Eu não entendi. O ministro Joaquim, portanto, Prazeroso. O assunto é vista fascinante. com Vossa Excelência. Eu já não sei se é direito civil, comercial, consumerista, consumerista. educação, não sei mais nada. Proclamo, portanto, o resultado parcial. Mesmo é uma maravilha irradiante. Após o voto do relator, que dava pela procedência da ação, acompanhado pelo ministro César Peluso e Carlos Veloso, votaram pela improcedência o ministro Joaquim Barbosa, Carlos Brito e Celso de Mello. Pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Aguardam os demais. Ele votou e agora retrocedeu e pediu vista. Quer retomar a discussão. De toda sorte, não teríamos quórum suficiente para decidir no nono bem sentido. pode repensar. Senhores ministros, vencemos uma boa parte da pauta, já se aproximam às 6 horas da tarde. Eu declaro encerrada a sessão.